Imagine isso. Você acorda. O sol entra suavemente pela janela. O mundo lá fora parece normal. Carros passando. Pessoas andando apressadas. Notificações vibrando no seu bolso. Mas algo está errado. Você sente um vazio que não deveria estar lá. Um silêncio que não é paz, mas ausência. Você olha para suas mãos, para o teto, para a tela do celular e pergunta: por que tudo isso parece tão vazio? Não é depressão, não é preguiça, é algo mais profundo, mais insidioso, uma fome que nada parece saciar. Você trabalha, consome, se distrai, se apaixona, se decepciona, repete, e ainda assim, lá no fundo, uma voz sussurra: isso não pode ser tudo. Aqui está o paradoxo. Nunca tivemos tanto e nunca nos sentimos tão vazios. Nossa sociedade é uma máquina de eficiência brutal. Produzimos mais, compramos mais, nos comunicamos mais. Mas quanto mais temos, menos somos. O que aconteceu? Como chegamos a um ponto em que a vida se tornou uma série de gestos automatizados, uma busca interminável por algo que nunca encontramos? Pense na última vez que você sentiu verdadeira plenitude. Não a felicidade momentânea de uma compra ou um like, mas aquela sensação profunda de estar ali, inteiro, sem falta. Quando foi? Para muitos essa memória é tão distante que parece pertencer a outra pessoa. Aqui está a pergunta que ninguém quer fazer, mas que todos sentem. Se a sociedade moderna é tão avançada, por que tantos de nós nos sentimos como fantasmas presentes, mas não vivos? Você pode culpar as redes sociais, o capitalismo, a falta de propósito, mas e se o problema for mais profundo? E se o vazio não for um acidente, mas um sintoma, um sinal de que algo em nossa existência moderna está fundamentalmente quebrado? Considere isto. Você já se pegou rolando infinitamente por feeds, não por prazer, mas por uma necessidade quase desesperada de preencher algo? Já sentiu que não importa o quanto conquiste, sempre falta algo mais? Já percebeu como as conversas se tornaram superficiais? Como se todos estivessem interpretando um papel, em vez de realmente se conectarem? Não é só você. É o ar que respiramos, a água em que nadamos. Vivemos em um mundo que nos ensinou a desejar tudo, exceto o que realmente importa. E agora, a pergunta mais perturbadora de todas. E se você não estivesse apenas vivendo uma vida vazia, mas fosse treinado para isso? Aqui começa a verdadeira investigação. Porque o vazio não é natural, é fabricado. E para entendê-lo, precisamos cavar mais fundo nas raízes psicológicas e filosóficas dessa condição moderna. O vazio não é um acidente da modernidade, é seu subproduto mais bem-sucedido. Para entender por que nos tornamos tão eficientes em produzir pessoas esvaziadas, precisamos olhar para as engrenagens ocultas que moldam nossa psique. Comecemos com uma verdade desconfortável. A sociedade moderna não quer que você se sinta completo. Por quê? Porque uma pessoa completa para de consumir, para de buscar validação externa, para de correr atrás de soluções falsas para dores reais. E isso é um problema para um sistema construído sobre consumo infinito, distração perpétua e a ilusão de que a próxima compra, o próximo cargo, o próximo relacionamento trará finalmente a paz. 1. A ditadura do superficial. Vivemos na era da personalidade, não do caráter. Carl Jung alertou que quando uma sociedade valoriza mais a máscara do que a essência, o indivíduo se divide. Criamos personas versões aceitáveis de nós mesmos para cada contexto. O profissional impecável, o amigo sempre disponível, o parceiro romântico ideal. Mas quanto mais nos fragmentamos em papéis, menos nos reconhecemos no espelho. O resultado? Uma identidade feita de retalhos, sem centro, sem profundidade. Você se torna um estranho para si mesmo. 2. A tirania da positividade tóxica. Não fique triste, seja produtivo. Nietzsche já desconfiava dessa obsessão com a felicidade compulsória. Em Assim Falou Zaratustra, ele escreve: o homem sofre tão profundamente que teve que inventar o riso. A modernidade levou isso ao extremo. Transformamos a tristeza em falha, a melancolia em doença, a introspecção em perda de tempo. Você não pode mais sentar-se com sua dor, precisa transformá-la em algo positivo. Mas ao negar a metade escura da experiência humana, nos tornamos mais rasos. Schopenhauer entendia: a vida é sofrimento intercalado com tédio. Ignorar isso não nos torna mais felizes, apenas mais alienados da realidade.
3. A economia da atenção e a morte do pensamento profundo. Huxley previu: seríamos destruídos não pelo que nos proíbe, mas pelo que nos diverte. Seu erro foi subestimar o método. Não nos distraímos apenas com entretenimento, nos distraímos com urgência artificial. Notificações, atualizações, trends, crises de 5 minutos que desaparecem amanhã. Seu cérebro, constantemente sequestrado por estímulos, perde a capacidade de se concentrar no que realmente importa. O resultado? Uma mente incapaz de sustentar um pensamento complexo por mais de 30 segundos. 4. A religião do individualismo e seu preço oculto. Jean-Paul Sartre disse que estamos condenados à liberdade. Mas e se essa liberdade for uma armadilha? A sociedade moderna nos vendeu o mito do self-made man. Você é totalmente responsável por seu sucesso, seu fracasso, sua felicidade, sozinho, sem comunidade, sem tradição, sem laços que realmente sustentem. O que isso causa? Solidão epidêmica. Você tem 500 amigos online e ninguém para ligar às 3:10 da manhã. Ansiedade existencial. Se tudo depende só de você, cada erro vira um fracasso pessoal catastrófico. Por relacionamentos descartáveis. Por que resolver conflitos se você pode simplesmente substituir pessoas? Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu que o ser humano não suporta o vazio existencial. Ele precisa de significado mais do que de prazer. Mas como encontrar significado em um mundo que reduz tudo a likes e produtividade? O pior de tudo, você acha que isso é normal. Aqui está a jogada de mestre do sistema. Ele não apenas cria o vazio, mas convence você de que sempre foi assim, que é normal odiar segunda-feira, que é adulto abandonar seus sonhos, que é realista aceitar que a vida é apenas pagar boletos e esperar a morte. Essa é a raiz do problema. Nos tornamos tão acostumados à ausência que nem sequer lembramos como é estar pleno. O vazio não é passivo, ele não apenas dói, ele molda. Você já se perguntou por que, mesmo tendo mais acesso a conhecimento, terapia e ferramentas de autoconhecimento do que qualquer geração anterior, continuamos tão perdidos? Por que livros de autoajuda vendem milhões, mas as crises existenciais só aumentam? A resposta está nas consequências invisíveis de uma sociedade que trocou profundidade por conveniência. 1. A epidemia do fingir até conseguir. Quando você nem sabe mais o que quer conseguir, há uma diferença entre atuar e ser. A modernidade nos transformou em excelentes atores. Sabemos performar felicidade no Instagram, confiança em reuniões, segurança em encontros. Mas quantos de nós realmente sentem o que performam? O psicólogo Carl Rogers chamava isso de incongruência, o abismo entre quem você é e quem você acha que deve ser. E ele alertava: quanto maior esse abismo, maior o sofrimento psíquico. O resultado? Uma geração que sabe fazer networking, mas não conexões reais. Tem opiniões prontas para debates, mas nenhuma convicção profunda. Troca intimidade por sexo casual e depois se pergunta por que se sente tão só. 2. A ditadura do você pode ter tudo e a culpa por não conseguir. Nietzsche já dizia: quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Mas e se seu único porquê for ter mais? A sociedade nos vendeu a ideia de que podemos e devemos ter tudo. O corpo perfeito, a carreira brilhante, o relacionamento dos sonhos, a espiritualidade iluminada. O que acontece quando você tenta? Você se torna um generalista ansioso, alguém que corre em 10 direções, mas não avança em nenhuma. Pior, quando inevitavelmente falha em algum aspecto, a culpa é só sua. Afinal, se os outros conseguem, por que você não? Esse é o truque mais cruel. Transformar a busca vazia em algo heróico. 3. A morte da paciência e do processo. Em um mundo de gratificação instantânea, esperar virou fracasso. Queremos resultados sem esforço, sabedoria sem estudo, autoconhecimento sem introspecção, amor sem vulnerabilidade. O filósofo Kierkegaard chamava isso de doença da pressa, a incapacidade de suportar o tempo necessário para que as coisas verdadeiramente importantes amadureçam. Resultado: relacionamentos descartáveis, carreiras sem propósito, hobbies abandonados na primeira dificuldade.
4. A ascensão do falso eu digital. Jean-Paul Sartre estava certo. O inferno são os outros, mas ele não podia prever as redes sociais. Criamos versões idealizadas de nós mesmos online mais felizes, mais interessantes, mais bem-sucedidas, e então passamos a comparar nossa vida real com a mentira dos outros. O pior? Começamos a acreditar que nossa versão digital deveria ser real. Quando não é, a frustração é inevitável. 5. A grande ironia. Quanto mais conectados, mais sós. Sherry Turkle, do MIT, estuda isso há anos. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente e tão desconectados humanamente. Você pode ter 1.000 amigos no Facebook e nenhum para falar sobre seus medos mais profundos. 50 matches no Tinder e nenhuma conexão real. Grupos de WhatsApp cheios, mas conversas vazias. Essa solidão digital é diferente de tudo que veio antes porque é invisível. Você não está isolado numa cabana no Alasca. Está no meio de uma multidão, sentindo-se completamente sozinho. O ponto de não retorno. Aqui está o que ninguém te conta. O vazio crônico não é um estado, é um processo. Quanto mais você se acostuma a substituir presença por likes, trocar profundidade por agilidade, negociar autenticidade por aceitação, mais seu cérebro se reconfigura para ver isso como normal, até que um dia você esquece como era viver de outra forma. O sistema quer que você acredite que o vazio é inevitável, que a superficialidade é o preço do progresso, que a solidão é o custo da liberdade, que o desespero silencioso é simplesmente ser adulto. Mas e se tudo isso for uma mentira? A verdade é esta: você não está quebrado. O mundo é que está doente e você foi convencido de que a doença era normal. A saída não está em mais consumo, mais otimização ou mais positividade tóxica. Está em uma revolução íntima, uma recusa radical a continuar vivendo como um fantasma. 1. A arte perdida da desobediência existencial. Nietzsche entendia: os valores da sociedade são frequentemente armadilhas. Seu primeiro ato de rebeldia: duvidar de tudo que te disseram ser sucesso ou felicidade. Por que você realmente quer um cargo mais alto? É seu desejo genuíno ou medo de decepcionar os outros? Quando foi a última vez que você fez algo só porque sentiu que devia, não porque faz sentido? Experimente. Por uma semana, tome cada decisão baseado apenas em: isso me faz sentir mais vivo? Não em lógica, não em produtividade, não no que outros acharão. 2. Reaprendendo a ficar entediado. E por que isso vai salvar sua mente? Blaise Pascal escreveu: todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade do homem de sentar quieto num quarto sozinho. O tédio não é seu inimigo, é o solo onde cresce o pensamento original. Desafio: delete apps de distração por um dia. Ande sem música, sem podcast. Sente-se com seus pensamentos como faria com um velho amigo. No início será agonizante, depois revelador. 3. A coragem de ser chato. Vivemos a era da personalidade interessante. Mas e se a verdadeira revolução for ser entediante? Dizer não a festas que você não quer ir? Admitir que não tem opinião sobre o debate do momento? Parar de performar inteligência quando está confuso? Gabor Maté explica: autenticidade não é sobre ser especial, é sobre ser real. 4. Matando o Deus da produtividade. Você não é uma máquina de resultados. Experimente. Faça algo inútil só por prazer. Trabalhe menos. Sim, menos. Observe como a ansiedade grita que você deveria estar produzindo. Essa voz não é sua, foi plantada em você. 5. O poder subversivo da comunidade real. A modernidade nos isolou. Mas e se a cura estiver em criar jantares sem celulares? Ligar para alguém em vez de mandar mensagem? Admitir estou mal quando estiver mal? Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração: quem sobrevivia não eram os mais fortes, eram os mais conectados. 6. A revolução começa às 3 da manhã. Há um momento sagrado que todos conhecemos. Aquela hora da noite quando o mundo dorme e você fica acordado com suas perguntas mais verdadeiras. Não as afaste. É ali, nessa solidão crua, que você se lembra: ah, eu existo. Você passou a vida inteira procurando respostas. Mas e se a questão estivesse errada desde o início? Não se trata de como preencher o vazio. Trata-se de perceber que o vazio nunca existiu. 1. O grande engano.
Você foi treinado para não se encontrar. A sociedade moderna é um jogo de espelhos distorcidos. Cada instituição, escola, mídia, publicidade reflete uma versão fragmentada de quem você deveria ser. O aluno nota 10, o profissional bem-sucedido, o consumidor sofisticado, o parceiro perfeito, nenhum desses reflexos é você. Carl Jung chamava isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos. O problema começa quando esquecemos que é uma máscara e passamos a confundi-la com o nosso rosto. 2. A descoberta chocante. O vazio era um sinal, não um defeito. Aquela sensação de que falta algo, ela não é um erro a ser corrigido, é seu eu autêntico tentando falar com você. O vazio moderno é como a dor em um membro fantasma. Prova que há uma parte sua que foi amputada, mas que ainda deveria estar lá. Schopenhauer tinha razão. O sofrimento é o aviso mais claro de que estamos traindo a nós mesmos. 3. A armadilha final. Procurar respostas, onde só há distrações. Você já tentou? Mais dinheiro? Mais curtidas? Mais conquistas? Mais espiritualidade superficial? E nada preencheu. Porque o segredo não está em adicionar, mas em despir. Sartre via isso claramente. O inferno é os outros. Mas talvez o verdadeiro inferno seja viver de acordo com expectativas que nunca foram suas. 4. O momento da ruptura, quando você para de procurar. Imagine, você está no mar se afogando, tentando alcançar uma boia. Quanto mais se debate, mais ela foge. Até que exausto você para. E descobre que sempre esteve em águas rasas que poderia ter ficado em pé o tempo todo. Esse é o segredo. O vazio não some quando você o preenche, mas quando percebe que ele era apenas o espaço entre quem você é e quem tentou ser. 5. A única pergunta que importa. Esqueça qual o meu propósito. Pergunte: o que eu já sei, mas tenho medo de admitir? A resposta está naquela carreira que você não quer mais, naquele relacionamento que já acabou há tempos, naquela paixão que você abandonou por ser impraticável. Você sempre soube, só precisava parar de fugir. 6. O paradoxo final. Você já estava completo. Aqui está a verdade que doe. Você não está quebrado, não precisa ser consertado. Não há versão melhor de você para alcançar. Toda essa busca por mais conhecimento, mais crescimento, mais significado foi apenas uma forma elegante de fugir de um fato simples. Você já era suficiente antes de começar a procurar. O despertar. Amanhã, ao acordar, experimente. Olhe no espelho e repita: não há nada errado comigo. Repita até seu corpo acreditar. Porque essa é a revolução final. Descobrir que a liberdade nunca esteve lá fora, sempre esteve no seu desespero por encontrá-la. Você acabou de testemunhar um mapa completo da armadilha moderna e da saída. Mas lembre-se, isso não é filosofia barata. É um chamado à ação. Porque agora que você sabe, não pode fingir que não sabe. A escolha é sua. Voltar a dormir. Ou viver finalmente como quem descobriu que já estava livre o tempo todo. O que você vai fazer? Você está agora no limiar entre dois mundos. De um lado, a estrada larga e conhecida, as distrações sem fim, as máscaras sociais, a busca interminável por validação, o vazio disfarçado de movimento. Do outro, um caminho estreito e silencioso. O desconforto da verdade, a solidão do pensamento livre, a coragem de existir sem desculpas, o vazio transformado em espaço criativo. Não há mais explicações a dar. Não há mais conceitos a dominar. Não há mais gurus a seguir. Há apenas você e esta pergunta crua. Estou disposto a trocar a comodidade da ilusão pelo desconforto da liberdade? Os grandes pensadores que citamos, Jung, Nietzsche, Frankl, não têm respostas para você. Eles têm apenas espelhos. O verdadeiro trabalho começa quando você desliga este vídeo e fica em silêncio com o que viu refletido. A sociedade continuará seu projeto de criar pessoas vazias, mas você agora sabe demais para participar sem consciência. Então feche os olhos e responda: quando o seu último dia chegar, você quer dizer: vive como me ensinaram? Ou ousei viver como sentia? A revolução não está nas ruas, está no momento entre dois pensamentos. No espaço entre duas respirações, no instante em que você escolhe mais uma vez entre autenticidade e conformidade. O mundo está doente de superficialidade.
Mas a cura começa com um único homem ou mulher que se recusa a continuar fingindo. Que seja você.